Queria chamar o pastor Nataniel e a sua esposa que viesse aqui à frente. Nós vamos apresentá-lo para a igreja e já vai iniciar a sua ministração. Pastor Nataniel é casado com a irmã Mônica desde 1986, é pai de Nataniel Júnior e Felipe Sabino. Ele é formado em teologia e psicanálise clínica, professor de terapia familiar, palestrante na área da família e vida conjugal, autor e diretor dos projetos Sou Casado e Feliz, seminário Sinais de Perigo no Casamento e Nós e Nossos Filhos. Ele é escritor de vários livros e, acima de tudo, é um servo de Deus. Queremos dizer, pastor, que é um prazer muito grande recebê-los aqui. Temos a convicção de que é propósito de Deus o senhor estar aqui em Manaus e na Igreja Batista União conosco. Que o Senhor possa ser usado por Deus em nome de Jesus e que o Senhor se sinta à vontade no nosso meio. Amém? Bom, boa noite, meus irmãos. Como o irmão Expedito apresentou, eu sou a esposa do pastor Nataniel, meu nome é Mônica. E nós somos casados há 29 anos, né? Temos os 2 filhos. Ele esqueceu só de um detalhe. Eu gostaria de dizer que nós somos muito, mas muito felizes, tá bom? Nós somos casados e felizes. E eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome do pastor Nataniel, pela acolhida de vocês aqui. Desde ontem nós estamos aqui em Manaus, né, com os irmãos, estamos aqui na cidade. Agradecer desde já ao pastor Joquitan, a irmã Betel, a Cida, o irmão Expedito, e aos demais irmãos também que já tiveram, né, mais próximos a nós. E agradecer pelo carinho de vocês. Nós estamos muito à vontade aqui. Acho que nós não vamos embora nem tão cedo, viu? Estamos gostando muito. Deus abençoe a todos, tá? A nossa oração é que Deus possa falar aos corações nessa noite, que casamentos sejam fortalecidos, que famílias sejam resgatadas. Essa é a nossa oração. Que Deus use a vida do servo dele que está aqui à frente para o louvor e para a glória dele. Essa é a nossa oração. Deus abençoe. Boa noite, gente. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa pairar sobre nós nessa noite de uma maneira muitíssimo especial e que essa seja de fato uma noite de muita alegria para todos nós, uma noite de nos enchermos mais de Deus, de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus para os nossos casamentos. Quero dizer a vocês que é uma alegria, como Mônica falou, um prazer grande sermos acolhidos numa igreja com calor humano tão grande, uma igreja tão acolhedora, onde a gente percebe uma humanidade que transborda e uma seriedade com a palavra de Deus que nos faz ficar entusiasmados em estar com os irmãos. Essa igreja, de fato, tem sido aqui nessa localidade um farol, tem sido boca de Deus, e que Deus abençoe muito a vida dos irmãos. Pastor Joquitan, a irmã Betel, que nos recebeu também com muito carinho, né? Que me recebeu com muito carinho, ao Expedito e a Cida e os demais casais com quem nós temos já tido algum relacionamento aqui. Estou gostando muito da cidade, é a segunda vez que a gente vem a Manaus, já viemos há 15 anos atrás, mas mudou muita coisa, estamos gostando muito, bastante. Já comi tambaqui, pirarucu, como é que é a frutinha? Tucumã, e tem mais umas coisas para ver aí, para comer ainda, não tem? Essas coisas são importantes, né? Eu quero conhecer tudo da gastronomia que eu puder conhecer, porque isso é um dado cultural, né? Muitíssimo importante. Irmãos, nós estamos aqui porque Deus quer. É claro que nós também queremos. Mas antes de nós, Deus quer, porque nós somos de Deus. E eu recebi um convite, o mês de maio é um mês muito concorrido na nossa agenda, porque as igrejas falam sobre família, então nós temos muitos convites para falar nas igrejas nesse período. E nós tínhamos agendado uma igreja aqui em Manaus, já há algum tempo, e faltando aí uns
um mês ou 15 dias para o evento aqui, a igreja precisou cancelar. E a agenda que não tinha vaga vagou nesse final de semana. E aí recebi o telefonema do André Santos, da nossa editora AD Santos, perguntando se eu poderia estar em Manaus nesse final de semana. Eu falei, bom, eu não tenho dúvidas que Deus me quer em Manaus de alguma maneira. Então, eu não era lá por enquanto, né? O ano que vem nós vamos nessa outra igreja. Hoje é aqui, esse final de semana é aqui. E a minha expectativa, irmãos, é que Deus fale de uma maneira muito clara aqui nesses dias. Que Deus faça uma obra tremenda aqui no nosso meio. Porque Deus é quem nos conhece, Deus é que sabe onde é que nós precisamos ser tocados, ser mexidos, ser corrigidos, ser abençoados, ser consolados, ser confortados. Deus sabe tudo de nós, né? Sabe tudo de nós. E nós estamos aqui para falar de um assunto que é tão importante, que o diabo está com raiva nessa hora, porque vocês vieram. Porque o propósito de Satanás é destruir, desorganizar tudo que Deus construiu e organizou. E quando ele consegue mexer com uma família e desestruturar uma família, então ele consegue um avanço muito bom. Por isso ele mira, ele foca exatamente na família. E a gente sabe que a base da família, a estrutura principal da família, que a espinha dorsal da família é o casamento. Quando uma família, quando um casal investe no seu casamento, ele está lançando um alicerce muito robusto, muito forte, muito resistente contra as intempéries da vida e principalmente contra as ciladas de Satanás. Por isso, vocês terem vindo hoje aqui, sem dúvida, o diabo não gostou. E ele não vai gostar mais ainda quando vocês saírem daqui. Porque certamente vocês sairão cheios de Deus, cheios do Espírito do Senhor, e sairão para dizer a tantos outros casais e a tantas outras famílias que há esperança para a família, apesar de tudo que nós estamos vendo ao nosso redor. Para dizer àqueles que estão, talvez, enfraquecidos e a pontos de desistir, para permanecerem firmes, porque está escrito na palavra de Deus que, no final, a gente vence. Amém? Bom, tudo na vida precisa de estratégia. Se você pensar nas coisas que você faz em todos os aspectos da sua vida, você vai perceber que tudo precisa de estratégia. E casamento também precisa de estratégia. Casamento é a relação mais intensa que existe. Porque é quando um homem e uma mulher deixam o pai e a mãe e se unem para viver uma história a dois, onde tudo agora precisa ser pensado a dois, e isso não é fácil. Dado a toda a complexidade das diferenças das estruturas entre homem e mulher, viver um casamento harmonioso é possível, é bom, é maravilhoso, mas tem que se querer isso. Felicidade conjugal e harmonia conjugal não vem no pacote no casamento. Eu e Mônica estamos casados há 29 anos. Deus nos deu 2 filhos maravilhosos e lindos, que nos acompanham agora também através da internet, e já mandaram para mim aqui já pediram para eu dar um tchau para a câmera, eu fiz discretamente, aí vocês não viram, né? 2 filhos maravilhosos, têm nos dado uma família abençoada, uma família feliz, uma família onde nós temos o prazer de viver, mas temos lutas, enfrentamos, quem não as enfrenta? Se você pensar no seu casamento, na sua história, eu gostaria que você nessa noite pensasse nisso, no seu casamento, na sua história, e pensasse assim, eu estou aqui hoje para fazer um investimento no bem mais precioso que eu tenho, que é o meu casamento, que é a minha família. E você vai descobrir que você também enfrenta lutas e enfrenta dificuldades, mas vai descobrir também que no final, todos nós vencemos em nome de Jesus. Há um texto bíblico que fala sobre casamento de uma maneira muito específica.
fala de casamento de uma maneira muito radical. Não subjetivo, mas objetivo, direto ao ponto, onde ninguém pode distorcer essa palavra, porque ela é tão clara, tão cristalina, que deve nos chamar a atenção. Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus o deu sabedoria como não deu a nenhum outro homem. E ele escreve muitas coisas, a partir dessa sabedoria que Deus deu, ele escreve muitas coisas importantíssimas para a nossa existência na terra. E dentre as coisas que ele escreve esse texto. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto, que diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vida vã. Ele repete: porque esta é a tua porção nessa vida, e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Eu já havia lido esse texto muitas vezes, mas teve um dia que alguma coisa me chamou muita atenção nesse texto. Foi o fato de dizer que eu deveria desfrutar ou gozar a vida com a mulher que eu amo, que é a minha esposa, todos os dias da minha vida. Esse é um fato. Segunda coisa, o texto diz que é todos os dias da minha vida vã, e repete, da tua vida vã. Em outras versões diz, da tua vida de vaidade. O que significa dizer que muitos dos nossos investimentos, muitas das nossas conquistas que fazemos em detrimento do nosso casamento, são investimentos totalmente errados, porque a Bíblia diz, tudo é vaidade. Se todas as conquistas que você está fazendo custar a harmonia, a felicidade, o desfrutar, aproveitar a tua vida com seu cônjuge, se tudo que você conquista custar isso, então você está fazendo um investimento errado. Ele diz, a vida é vã, a vida passa. Mas o que me chamou mais a atenção, pastor Joquitan, nesse texto, foi o fato dele dizer assim, pois esta é a tua porção. Olhe para o texto. Esta é a tua porção nessa vida. Ele não está dizendo que é uma das porções. Ele está dizendo que substancialmente, a nível de consistência, a nível de relevância, o desfrutar o casamento, aproveitar, gozar a vida com a mulher que amamos todos os dias é a nossa porção. Esse é o destaque que a Bíblia dá ao casamento. A Bíblia fala de casamento de Gênesis a Apocalipse. Os livros históricos, poéticos, as cartas dos apóstolos, as cartas gerais, as cartas às igrejas, o livro de Apocalipse, a comparação de Cristo sendo o noivo e a igreja sendo a esposa que o noivo vem buscar. Pinça o casamento do meio de todas as coisas que nós vivenciamos nesse mundo e o coloca em um lugar de destaque, e nós precisamos olhar para o casamento dessa maneira, porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que esse casamento, que a vida conjugal é a porção de Deus. E aí eu posso concluir que um fracasso no casamento é um fracasso na vida. Naturalmente, que existem pessoas que se casaram, se separaram e se casaram novamente. E se este é o seu caso, eu gostaria que você então considerasse este seu casamento hoje como seu casamento. Esquece o que ficou para trás. Não deixa o diabo te importunar, te colocando nenhuma culpa. Mas não deixe de olhar para frente. E não permita que separar e casar seja o padrão da tua vida, porque você então irá fracassar se for isso.
mas que esse seu casamento hoje seja o seu casamento. Manter um casamento interessante sobre todos os aspectos é um grande desafio. É um grande desafio. Ninguém pode falar ao contrário. Eu sei que tem solteiros aqui ouvindo. Eu vou pedir a vocês. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão, solteiros. Levantou assim, ó. Pode levantar alto para eu. Isso, solteiros. Vou pedir a vocês, solteiros, fique até o final, para vocês não saírem na metade. Vai dizer assim: não vou casar não. Fique até o final, porque no final vocês vão ver que é bênção. Então, manter um casamento interessante sobre todos os aspectos. Não basta o casamento ser bom apenas num aspecto, tem que ser bom em todos os aspectos. É, de fato, um grande desafio. E para isso Deus definiu papéis. Deus nos organizou com definições de papéis, e Ele definiu os papéis da maneira que definiu, porque Ele nos criou e conhece a nossa estrutura. Ele conhece a estrutura do homem e conhece a estrutura da mulher. E Ele sabe da estrutura física, da estrutura emocional, da estrutura espiritual de um homem, bem como sabe da estrutura física, emocional e espiritual de uma mulher. Por isso Ele define os papéis, e nós precisamos ficar atentos então a esses papéis que são muito distintos para que o nosso casamento seja de fato um casamento abençoado, feliz, harmonioso, que isso seja uma verdade na nossa vida, que nós estejamos de fato desfrutando com sabor, com gosto, com emoção, com graça, com prazer. Casamento é algo que, na visão de Deus, tem que ser prazeroso. E todo casamento tem potencial para ser prazeroso. Não existe casamento que não tenha potencial para ser prazeroso. Basta que os cônjuges fiquem atentos aos sinais de perigo que rondam o casamento. Casamentos emitem sinais. Sinais que revelam que o casamento está correndo risco. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Identificando os sinais e eliminando os perigos que podem destruir um casamento. Quero começar essa fala dizendo para vocês que no Brasil hoje, 60% dos casamentos terminam em separação. Se você pensar nesse número, você vai ver que 60% é um número muito alto, muitíssimo alto. De cada 10 casais, 6 se separam. Isso é um absurdo. E ninguém faz nada. A última resistência, a última esperança é a igreja de Cristo. Por isso que eu falei que o diabo estava com raiva porque vocês vieram aqui hoje. Porque lá fora ninguém cuida de casamento, muito pelo contrário, há um desserviço em relação ao casamento. 60% acaba em separação. Ok, sobra 40%, que é pouco. Mas desses 40%, uma grande parte vive um casamento medíocre, um casamento mediano, um casamento que não tem o desfrutar da vida conjugal. É aquele casamento que aprendeu a ficar juntos como amigos para cuidar dos filhos, para cuidar dos negócios, para cuidar da casa, para ter relação sexual, mas não há uma afetividade, não há uma cumplicidade, não há uma comunhão de fato. Está aumentando, por exemplo, o número de casais que se separam na terceira idade. Sabe por quê? Primeiro, por causa da longevidade, aumentou a expectativa de vida. Então as pessoas descobriram que na terceira idade ainda pode ter um casamento muito prazeroso, mas não pode ser com essa pessoa não, que eu fiquei 30, 40, 50 anos casado com essa pessoa e não quero mais ficar com ela porque a gente não tem uma história, porque a nossa história foi para criar filhos. A nossa história foi para criar os filhos casaram, saíram de casa, então agora a gente não tem uma história, vou procurar alguém para ter uma história. Isso está acontecendo na nossa sociedade. O divórcio está se tornando tão comum quanto o casamento. E a gente não pode concordar com isso, não podemos afrouxar. Isso não é bíblico. Nós somos povo de Deus. E como povo de Deus, nós estamos aqui para pregar e defender os mandamentos de Deus, e o mandamento de Deus é que o homem seja casado com a mulher, e que o que Deus ajuntou não separe o homem, até que a morte os separe. Até que a morte os separe.
Os casamentos estão acabando, mas tem uma boa notícia. No meio de toda essa análise ruim, a boa notícia é que os casamentos não acabam da noite para o dia. Ninguém vai dormir bem casado e amanhece em rota de separação. Antes de separar, antes de acabar, os casamentos emitem alguns sinais. As principais causas de separação hoje são falta de harmonia sexual, má administração financeira ou crises financeiras, dificuldade de comunicação e esfriamento do amor. O esfriamento do amor, ele não aparece nas estatísticas, porque ele é subjetivo. Por exemplo, eu posso medir a vida sexual de um casal, eu posso medir a vida financeira de um casal, eu posso avaliar o nível de comunicação de um casal, mas eu não tenho como medir objetivamente a afetividade, o amor, o interesse do casal de estar casado. Mas basicamente, o esfriamento do amor é o principal motivo de separação. Por isso hoje nós vamos falar então sobre esse sinal, identificando e eliminando a frieza no amor. Primeiro eu queria que vocês pensassem no início do relacionamento. Como é o início de um relacionamento? O início de um relacionamento é cheio de paixão. O início do relacionamento só tem espaço para carinho, gentileza e romantismo. Não tem espaço para mais nada. A menina começa a namorar. Na noite que ela vai se encontrar com o namorado, ela passa a tarde inteira na frente do espelho. Ela dedica uma tarde na frente do espelho para o seu namorado. Eu não sei quantas esposas aqui hoje dedicam uma tarde, eu estou falando de uma tarde inteira na frente do espelho para o seu marido. Ela cuida do sapato, ela cuida da roupa, troca a roupa, não está boa, muda o outro sapato, porque mulher é meio centopeia, né? Ela tem aquele montão de sapato, ela vai experimentando aí se não dá, não combina, ela passa a tarde toda, depois ela capricha na chapinha, no perfume, para ter um encontro, porque o prazer daquele encontro, sabe, o romantismo que tem naquele encontro, as gentilezas que tem naqueles encontros iniciais, fazem com que esse entusiasmo se aumente na hora de se cuidar. Os defeitos que o outro tem são totalmente suavizados, porque só tem espaço para carinho, só tem espaço para prazer, e aí começa a namorar. Mas com o tempo, os defeitos parece que brotam diante dos nossos olhos. As pessoas dizem, não foi com essa pessoa que eu namorei, não foi com essa pessoa que eu me casei. Essa pessoa tem defeitos, tem manias, tem coisas estranhas, eu não gosto de determinadas situações. Não, essas coisas estavam lá. Só que elas não eram evidentes, porque não tinha tempo para você analisar o lado ruim do outro. Não tinha tempo. Naquele tempo era amor, naquele tempo era carinho, naquele tempo era gentileza. Naquele tempo não havia espaço para outra coisa a não ser para o prazer. E aí chega o tempo do casamento, chega o tempo do amadurecimento, e no amadurecimento começam a brotar essas dificuldades de relacionamento, e as pessoas dizem, não, eu me separei por incompatibilidade, grandes coisas. Incompatibilidade? Separou por incompatibilidade? Ué, quem é compatível? Ninguém é compatível. Nenhum homem, nenhuma mulher são compatíveis. Homem é completamente diferente da mulher. Maneira de ver a vida, na maneira de se comportar, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de interpretar, as coisas que valorizam são completamente diferentes os homens das mulheres. Então não existe ninguém que seja compatível, todos são incompatíveis. Então incompatibilidade não é justificativa para terminar. Mas com esse amadurecimento vêm as dificuldades, e isso começa a afetar o amor, começa a esfriar o amor, e de forma negativa, esse esfriamento pode culminar em duas coisas: ou uma separação, ou a estagnação, a acomodação de um casamento que não tem graça. Se os cônjuges não ficarem atentos,
o esfriamento do amor pode tornar o casamento extremamente desagradável. Agora, o que é esfriamento do amor? O oposto do amor não é ódio. Alguém diz, não, mas ou ama ou odeia. Não, o oposto do amor não é ódio. O oposto do amor é indiferença. O amor começa a se revelar em decadência, em esfriamento, quando você começa não a odiar seu cônjuge, mas como você começa a tratá-lo com indiferença. Com indiferença. E ser tratado com indiferença no casamento é um problema muito sério. É possível que aqui existam mulheres que estejam sofrendo porque estão sendo tratadas com indiferença. E talvez seus maridos nem percebam que estão tratando com indiferença. É possível que aqui tenham homens, tenham maridos que estejam sofrendo porque as suas mulheres o estão tratando com indiferença. E talvez elas nem percebam essa mudança, porque isso é muito sutil. Isso se instala, isso é igual cupim na madeira macia. Ele vai fazendo o estrago por dentro, você não percebe, não tem som, não tem barulho, você não percebe esse aspecto externamente. Por fora tudo está muito bom, mas de repente as fachadas caem. De repente as fachadas caem. E ser tratado com indiferença gera baixa autoestima. E hoje a sociedade vive um tipo de depressão coletiva. As pessoas estão sofrendo com baixa autoestima, e isso traz consequências espirituais, isso traz consequências emocionais, isso traz consequências físicas, isso desconstrói a ideia de prioridade do casamento, e aí no lugar do casamento começa a se colocar outras coisas na frente do casamento, negócios, dinheiro, carreira, filhos, religião, igreja. Há uma série de coisas que estão colocando antes do casamento, porque há um esfriamento no amor, há um tratamento indiferente com o outro. E se o outro não é mais prioridade, ele começa então a colocar alguma coisa como prioridade na sua vida. E isso instala um ambiente de tristeza, um ambiente de solidão. Isso gera depressão, que é a falta de sentido para viver. Você imagina, uma pessoa que casa, ela não pensa em mais nada a não ser no casamento. Quando alguém comparece ao altar para se casar, ele só pensa no outro. O outro é tudo para ele. Ele faz qualquer coisa, ele vai a qualquer lugar. Os votos matrimoniais que são feitos no altar, eles são sinceros, eles são verdadeiros. As pessoas casam com aquela expectativa. Eu sou tudo para o meu amor é tudo para mim. E casa com essa expectativa e de repente começa a perceber que não é tudo para o seu amor. E daí vem essa falta de sentido para viver, vem a ansiedade, que é a busca de sentido pela vida. Quantas pessoas, meus irmãos, quantos homens e quantas mulheres casados estão hoje procurando sentido para a vida, não sabem o que fazer da vida. Acham que fizeram o curso errado, que estão na profissão errada, que estão na religião errada, que estão na igreja errada, que cometeram alguma coisa e que estão pagando um preço por isso. Quantas pessoas estão vivendo nessa situação? Preste atenção numa coisa. O esfriamento do amor na vida conjugal é a base sobre a qual se instalam todas as demais razões para o fim do casamento. Eu separei duas frases aqui, de dois pensadores. A primeira delas diz assim: a consciência de amar e ser amado traz conforto e riqueza à vida que nada mais consegue trazer. A consciência de amar e ser amado. É a convicção de amar e ser amado. Ali não está falando... Foi você que passou aí para mim, eu estou perdido com esse negócio aqui, então fica aí passando para mim. Oscar Wilde diz isso: a consciência de amar e ser amado traz um conforto e riqueza à vida que nada mais consegue trazer. Então ele diz: a consciência de amar e ser amado. Isso é a percepção do amor, é o sentimento do amor, não é o ouvir do amor. Ah, eu te amo. Não, eu quero ter essa consciência de que sou amado. E Freud, que é o pai da psicanálise, ele diz: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Ou seja, a saúde da pessoa, a qualidade de vida, tem a ver exatamente com essa questão de
sentir, de captar o amor. E o amor cumpre o seu papel no casamento quando a pessoa amada tem essa percepção. E a gente começa a pensar: maridos, será que as suas esposas têm essa percepção do amor? Tudo bem, você pode dizer que a ama, mas será que ela tem essa percepção? Esposas, será que o seu marido tem essa percepção do amor? Por mais que você diga que o ama, mas será que ele tem essa percepção do amor? A percepção do amor nos fortalece em todos os sentidos. Não ouvir do amor, nem pressupor o amor, mas sentir o tratamento amoroso, captar o amor na atmosfera do relacionamento, no ambiente do relacionamento. Porque amor não são palavras, amor não são intenções, amor é ação, amor é prática, e não são práticas absurdas, como aquela viagem de férias, como aquele presente no dia do aniversário, ou essas coisas maiores. A percepção do amor é detalhe, é no dia a dia, é o jeito de falar, é o jeito de sorrir, é o jeito de se despedir, é o jeito de receber, é a prioridade que se dá ao outro, perante os filhos, perante os amigos, perante o negócio, perante qualquer outra coisa. A priorização do outro vai fazer com que o outro capte, nessa frequência do relacionamento, do ambiente conjugal, capte o amor. Irmãos, nós estamos falando de uma coisa muitíssimo séria aqui, porque é o amor fortalecido que dá prazer, que dá força e longevidade ao casamento. Pois bem, frieza no amor é um silencioso sinal de perigo no casamento, porque ele não avisa, não faz barulho. Quando faz barulho já é tarde. Quando faz barulho a situação é quase que irreversível. E qual é o nosso labor aqui nessa noite? Por que nós nos reunimos aqui nessa noite? Qual é a nossa tarefa primeira aqui nessa noite? É tentar aprendermos a identificar esse sinal no nosso casamento. E uma vez identificando esse sinal, eliminar esse perigo. E temos que ter alguns cuidados, porque relacionamento conjugal é algo tão íntimo e tão complexo, que existem algumas situações que não são frieza no amor, embora pareçam. Por exemplo, confundir TPM com raiva do marido. Isso não é frieza no amor. Eu nunca tive TPM, espero nunca ter, e não vou ter mesmo. Mas as mulheres com TPM, elas têm uma alteração hormonal e de humor, e elas ficam com raiva, elas gritam, elas batem, e o marido que é esperto cala a boca nesses dias, deixa o cartão de crédito com ela e some alguns dias. Mas isso não é frieza no amor. Outra coisa é a preocupação financeira com a rejeição da esposa. O homem tem um papel, e eu ouvi o pastor aqui orando, pedindo ao Senhor a unção sacerdotal sobre a vida dos homens. Por quê? Porque o homem é o sacerdote, e na função de sacerdote ele é o provedor, e na função de provedor ele tem a responsabilidade intransferível de proteger, de guardar, de sustentar, de pagar as contas, de comprar comida. No final das contas, essa responsabilidade é dele. Ainda que alguns casais se ajeitem de outra maneira, mas se der um problema, é ele que é o responsável perante Deus e perante a sua família. Então, às vezes, a crise financeira, a dificuldade financeira, faz com que o homem se feche um pouco, fique calado, não responda exatamente do jeito que a esposa gostaria de ouvir as respostas. Isso não necessariamente se caracteriza frieza no amor. Outra coisa, estresse com rejeição ao cônjuge. A gente vive dia de muito estresse, muita correria, muita preocupação, muita tensão. Você liga a televisão, parece que tudo está ruim, tudo está acabando, parece que não tem coisa boa. É roubo, é violência, é estupro, é corrupção, é roubalheira de tudo quanto é lado, é gente morrendo em corredor de hospital, e você fica numa situação tão complicada que parece que o mundo está muito ruim. Realmente o mundo está ruim, mas o mundo não está no fim, porque Deus está presente. Mas isso gera um estresse, e esse estresse, muitas vezes,
se apresenta com a aparência de que você está rejeitando o cônjuge, mas não é uma rejeição ao cônjuge. Uma outra coisa é um cansaço físico pontual, que você vai interpretar como falta de interesse sexual, e não é um cansaço físico pontual daquele dia ou daqueles dias. Essas são situações passageiras, são situações comuns no casamento. A gente não deve se desesperar com elas, sabendo fazer a leitura certa das circunstâncias no contexto. Isso não traz ameaças maiores. É importante saber que no amadurecimento conjugal existem separações e recasamentos. Há dias em que nós nos separamos. O vínculo, a maneira, às vezes as respostas não são as melhores. Às vezes o humor não é o melhor, a aparência não é o melhor. Mas o casamento tem essa emoção, tem essa coisa humana, tem esse calor, tem esse coração, separações e recasamentos, e cada recasamento amadurece, melhora, fortalece, o casamento vai ganhando esse vigor. E face a toda essa complexidade do casamento, a gente precisa saber identificar os sinais de perigo no casamento. Então vamos lá. Amor não é o mesmo que atração física, não é o mesmo que paixão, embora esses sentimentos se confundam. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pinçar o amor do meio dos outros sentimentos que se confundem com ele. É bem verdade que o amor começa com atração. Claro, você não olha para uma pessoa e diz amei, amor à primeira vista, conversa fiada. Amor é algo que se constrói, é algo que se escolhe, é algo intencional, é algo que você tem que refletir, não é uma coisa que vem e bate, amor à primeira vista. Aí tem aquele amor intenso que eles chamam de amor à primeira vista, seguido de uma traição e uma separação. Não era amor, era atração, era paixão. No dia 6 de junho do ano de 1983, entrava num ônibus lá na cidade de Nilópolis, em Rio de Janeiro, um soldado do exército, magro de fazer dó. Feio, melhorou um pouquinho, mas feio que nem ele mesmo se aguentava olhar no espelho. E era eu. 6 horas da tarde. E quando eu entrei no ônibus, eu vi Mônica no ônibus. E naquele momento eu disse, Jesus, é ela, Senhor, tem que ser ela. Eu pensei assim, o que em mim vai atraí-la? Meu dinheiro não vai, eu não tenho. Eu só tinha dinheiro para a passagem daquele dia. Minha beleza, desiste, filho. Nem você se aguenta. Mas eu me senti extremamente atraído por ela. E eu comecei a namorá-la naquele exato momento. Embora ela não soubesse ainda. Naquele exato momento eu comecei a namorá-la. Hoje, nós temos uma história de 33 anos, vai completar no dia 6 de junho agora, 33 anos daquele primeiro encontro. É bem verdade que o princípio foi atração, o princípio foi paixão, mas o que se estabeleceu foi o amor. Então não confundam aqueles sentimentos do tempo de namorado como algo que tem que vir e invadir o teu ser, o teu peito, o teu coração, e você ficar novamente sentindo aquela atração, aquela paixão. Você poderá até sentir isso por outra pessoa, e vamos ser sinceros, você pode sentir isso por outra pessoa, você pode ser atraído por outra pessoa, essas coisas acontecem, mas pelo seu cônjuge, daquela maneira não se repete, mas melhora, porque agora vai ser uma coisa consistente, uma coisa básica, porque a atração física e paixão são coisas efêmeras, elas passam, porque elas se relacionam não com o outro, mas se relacionam com as qualidades do outro. Então logo essas qualidades do outro começam a se revelar que não são tão boas assim. Então essa paixão começa a se afastar, essa atração começa a não ser tão forte assim. O amor não. O amor se relaciona com o todo, com o bom e o ruim do outro. Por isso é que uma pessoa que tem consciência que é amada, ela é segura. Porque ela sabe que não vai precisar esconder suas deficiências.
ela pode ser quem ela é, porque ela já percebeu que o seu cônjuge vai caminhar com ela, porque escolheu amá-la. A paixão invade, domina. O amor é bonito, é estável, é sereno, é controlável, não é temido. Lá no capítulo 13 de Coríntios fala essas qualidades do amor. O amor é lindo, o amor é belo. A paixão arrebata, a paixão domina. O amor é estável, é respeitoso, é seguro. Mais do que um sentimento, o amor é uma escolha. O amor é uma escolha. Você quer ser feliz no seu casamento? Não fique esperando o amor entrar e tomar você de assalto, porque o amor é uma escolha. Agora, mesmo o amor sendo forte, mesmo o amor sendo seguro, mesmo o amor sendo resistente, ele pode esfriar. E se ele esfriar, os efeitos são catastróficos para o casamento, porque inverte toda a segurança, transforma todo o ambiente de segurança e de valorização em um ambiente completamente fragilizado. Então, o amor precisa de cuidados para não esfriar. Preste atenção nisso aqui, maridão. O amor que você sente pela sua mulher, e que a sua mulher sente por você, precisa de cuidados para não esfriar. Atenção, mulheres, santas mulheres de Deus. O amor precisa de cuidados para não esfriar. Ele é forte, mas é extremamente sensível se não for alimentado. Um relacionamento onde o amor esfria perde a graça, perde a emoção e pode chegar ao fim. Vocês sabiam que a carência mais perigosa que pode atingir e separar um casal não é a carência sexual? Não é a carência sexual. A carência mais perigosa é a carência afetiva. É o sentimento de pertencimento ao outro. É o sentimento de priorização, de valorização, de observação, de priorização que o outro tem por nós. Esse é o sentimento mais forte. E essa é a carência mais perigosa. As pessoas que traem, as pessoas que adulteram, as pessoas que buscam um relacionamento fora e caem numa armadilha de um adultério e de uma traição, elas não fazem isso. Elas não fazem absolutamente ou necessariamente não fazem isso por causa de carência física, sexual, mas fazem isso por causa de carência afetiva. É o abraço, é o olhar, é o acolhimento, é a valorização. Há homens que são respeitados nos seus trabalhos, há homens que são respeitados na igreja, há homens que são respeitados no seu círculo de amizades, mas eles não são respeitados pelas suas mulheres. As suas mulheres não olham para ele com o respeito devido, com a admiração, com o elogio, com a valorização. Ao contrário, esse homem pode ser um homem bom, ele pode ser fiel, trabalhador, homem de Deus, mas o dia que ele deixa a toalha molhada em cima da cama, a casa cai, e parece que ele não vale nada. Se ele deixa o sapato jogado na porta, a mulher fala tanto com aquele homem que parece que ele é uma criança, e ele pensa, todo mundo me respeita, o que mais eu preciso fazer? Eu deixei o tênis aqui, eu deixei o prato naquele lugar, eu não fiz a coisa do jeito que precisava fazer, mas eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu amo minha mulher, eu sou fiel à minha mulher. Ele começa a sofrer de carência afetiva, e quando isso acontece, o diabo pega alguém e coloca no caminho, alguém que vai olhar para ele e vai dizer, o que está acontecendo com você? Está tão tristinho, e se ele morde a isca, aí começa. Há mulheres que são guerreiras dentro de casa, mulheres que trabalham, mulheres que criam os filhos, que educam os filhos, que apoiam o marido, que economizam o dinheiro do sujeito, que não gasta de qualquer jeito. Mas essas mulheres, quando elas cometem um erro, os seus maridos emburram, param de falar, viram o rosto, sai batendo a porta, deixa falando sozinha. Essas mulheres começam a sofrer uma carência. Não é a carência do sexo, não, queridos. É a carência do amor, é a carência afetiva, é a coisa mais forte.
Esse é o perigo. Por isso é que o amor precisa de cuidados. Algumas disfunções sexuais, como impotência, dificuldade de ereção, anorgasmia, que é a ausência de orgasmo, desejo sexual hipoativo, algumas disfunções sexuais, a causa, você pode ir a qualquer médico que ele não vai descobrir a causa. Algumas dessas disfunções, a causa é o relacionamento amoroso desgastado. E tem um monte de gente por aí gastando remédio, indo a tantos lugares para tentar resolver problemas sexuais que a ciência, que os exames não mostram. E muitas vezes o problema está lá dentro de casa. Falta amor, falta companheirismo, falta abraço, falta carinho, falta cumplicidade, falta valorização. Falta você pegar o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa e colocar em um lugar de destaque. Não ficar repetindo todos os dias, eu te amo. Não é ficar mandando bilhetinho, eu te amo. Pode fazer isso, mas é deixá-lo e deixá-la captar esse amor na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, na sua maneira de olhar. Agora, para cuidar do amor, nós precisamos identificar os sinais que revelam o seu esfriamento. Quais os sinais que apontam para o esfriamento do amor conjugal? Eu quero que vocês então prestem atenção para vocês avaliarem se esses sinais estão presentes no casamento de vocês. E por mais simples que pareçam esses sinais, eles são importantes. Porque os grandes problemas conjugais estão exatamente nos pequenos detalhes. Os grandes problemas conjugais estão nos pequenos detalhes. Por isso é que o poeta escreveu: detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Pequenos detalhes, grandes problemas. Então vamos lá. Alguns indícios. Primeiro deles, esquecimento de datas especiais das quais se lembrava antes, porque tem gente que não lembra mesmo. Tem gente que você pode fazer o que quiser, que ele não lembra. Não lembra nem o nome do filho. Como é que é o sobrenome do meu filho? Tem gente que não lembra. Mas se a pessoa lembrava antes, se a pessoa valorizava isso antes, e começou a parar de valorizar isso, opa, tem alguma coisa aí acontecendo. Outra coisa, foco no trabalho, foco nos filhos, foco nos amigos, e um perceptível distanciamento do cônjuge. Você está focando no trabalho, você está focando nos filhos, você está focando nos amigos, mas a vida conjugal está ficando distante. Não estou falando do distanciamento físico, não, queridos. Porque alguém pode estar dormindo na mesma cama e está tão distante como se estivesse em outro país. Pode estar compartilhando a mesma mesa no jantar. Mas o silêncio e o pensamento são absurdamente antagônicos, estão os levando para distantes um do outro. Então, se o foco está no filho, no trabalho, nos negócios, nos amigos, com distanciamento do cônjuge, é preciso ficar atento. Um outro indício de esfriamento do amor, falta de cuidado e falta de atenção com o cônjuge. O cônjuge precisa de atenção. Vê se está feliz, vê se está triste, vê se está animado, vê se está desanimado. Vê qual é a expressão do seu marido. Seu marido pode chegar do trabalho com uma expressão de tristeza. Senta e conversa um pouquinho com ele. Ah, pastor, mas a gente não tem esse hábito, então comece a praticar isso para adquirir esse hábito. Sua mulher pode estar triste e você está tão preocupado com tantas outras coisas. Você está soberbado. Você está com seu pensamento aceleradíssimo, de tal maneira que você não está percebendo que as emoções da sua esposa estão definhando bem ali do seu lado. Ela se esforça para sorrir, ela se esforça para se arrumar, ela se esforça para acompanhar você, mas o olhar dela não tem o brilho que deveria ter. Você precisa estar atento a isso. Falta de prazer em estar junto. Tem gente que consegue arrumar desculpas sempre que tem a oportunidade de ficar junto, sozinho com o cônjuge. Ou chama alguém, vem para cá para casa, traz os netos, vem os filhos, chama os amigos. Pastor, não tem nada na igreja para eu fazer hoje não? Não, hoje não mais arruma, pastor, que eu quero fazer a obra de Deus. E o pastor vai dizer, quer fazer a obra de Deus?
Então cuide do seu casamento, que é a maior obra de Deus que você pode fazer na face da terra. Tem muita gente querendo ganhar a África para Jesus e está perdendo seu casamento. Como se Deus não fosse inteligente. Porque Deus é tão inteligente que Ele coloca as prioridades, e nas prioridades Ele diz assim: quem quer ser pastor, excelente obra deseja. Mas o primeiro critério é que cuide bem da sua própria casa. Porque se não cuidar bem da sua própria casa, não venha para cá tentar cuidar da casa de Deus. E tem gente que está procurando fazer um monte de coisa, porque não tem mais o prazer em estar junto. Falta de interesse em agradar o cônjuge, falta de carinho. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa: carinho é uma coisa, e carícia é outra coisa diferente. O carinho não necessariamente é toque, carinho é jeito, entonação de voz, volume de voz, direção do olhar, a paciência, o sorriso, o abraço, o cafuné, não necessariamente o toque, porque o carinho tem a ver com o amor, e a carícia tem a ver com a sexualidade. Há muitas mulheres que há muito tempo não sabem o que é uma manifestação de carinho dos seus maridos, porque tudo que os seus maridos fazem é tocá-las, acariciá-las com a intenção de ter relacionamento sexual com elas. Homens, fiquem atentos a isso, porque suas mulheres podem estar sofrendo de carência afetiva se faltar carinho. A mulher quer o carinho do amor e não necessariamente a carícia da sexualidade como prioridade na sua vida. Muito trabalho de um que não conta com a misericórdia do outro. Você quer um exemplo? Eu vou dar só um exemplo. Domingo de manhã, dia de ir para a igreja, a mulher levanta 3 horas antes do marido, porque ela tem que fazer comida, porque quando o marido volta da igreja, ele volta igual um leão, rugindo, procurando o que possa tragar no caminho. Então a mulher levanta 3 horas, que ela sabe que aquele leão vai despertar. E se ela falar assim: amor, eu vou sair da cama que eu tenho que fazer comida, dá arriscado ele segurar, fala: não faça comida não. E ela fala assim: eu sei, depois do culto, quem sofre sou eu. Porque ele começa a perturbar o sujeito. Aí ela levanta 3 horas, aí começa a fazer a comida, começa a cuidar do cachorro, começa a arrumar a roupa do marido que está dormindo, começa a arrumar a roupa das crianças, o tempo está passando e ele está dormindo. Daqui a pouco ele acorda, falta meia hora para sair para a igreja. Aí ele levanta e ele vai fazer todo o seu trabalho, que é vestir uma calça jeans, um tênis, uma camiseta, pentear o cabelo, colocar um desodorante, pegar a Bíblia e dizer: vamos embora, mulher! Essa mulher está desde 5 horas da manhã acordada. Ele não viu. E o pior, ela continua lá suada, fazendo o trabalho, tentando acordar as crianças, e ele deita no sofá, pega o controle remoto e vai ficar zapeando para ver, sabe lá o quê, e dizendo: mulher, a hora está passando. E ela: calma, amor, já estou indo. Aí a mulher entra no banheiro para se arrumar, e a mulher, quando entra no banheiro para se arrumar, o homem tem que entender que ali tem um ritual, não pode ser de qualquer jeito. Tem que experimentar umas 3 peças, senão não vale. Tem que combinar cinto com bolsa, com brinco, com colar, sabe? Tem que muitas vezes colocar uma cinta. Só essa cinta é 1 hora, meu irmão. Porque deita na cama, senta no chão, estica de um lado, puxa de outro. Ela sai roxa depois de lá, mas ela está esbelta. E o sujeito está gritando, deitado lá no sofá. E aí vem uma outra coisa, ela põe um sapato bonito, que é uma sandália de salto. Todo homem gosta de andar com mulher de sandália de salto. Todo homem gosta. A mulher que usa salto, ela fica mais elegante, mais charmosa, o seu andar fica mais bonito. Os homens gostam disso, todo homem gosta. Só que na hora de sair para ir para a igreja, o cara está de tênis e ela está de sandália. Aí o que acontece? Eles estão atrasados. Ele sai arrastando a mulher pela rua. Ele pode pisar em qualquer coisa, mas ela está ali quase caindo de cima do salto, enterra o salto na grama, pisa no meio da pedra, e o sujeito está arrastando, não está percebendo, está faltando atenção. A gente ri, mas isso está acontecendo aos montes por aí. Aí chegou na porta da igreja,
Chega na porta da igreja, esse casal trabalha no ministério, não aqui nessa igreja. Eu estou falando, tudo que eu estou falando não é aqui não, gente. É lá no Rio de Janeiro, aqui não. Chega na porta da igreja, esse casal é líder, ou quer ser líder, ou quer ser bem visto, aí o sujeito incorpora um outro ser. Ele incorpora, antes de abrir o vidro do carro, antes de abrir a porta do carro, ele incorpora um outro ser. Ele já solta o cinto para a esposa, ele já olha para o banco, ele nem tinha visto os filhos ainda hoje. Aí ele olha para o banco e diz, tudo bem, hein, criança? Já põe um sorriso no rosto. Se der tempo, se a mulher, porque tem mulher que já percebe o sujeito, ela não deixa fazer, mas se der tempo ele já dá a volta, já abre a porta. E aí dá o braço e entra sorrindo na igreja. E essa mulher está sofrendo ali do lado dele. Porque ela sabe que a coisa não é bem assim, sabe? Ela está trabalhando tanto. Às vezes é o homem que trabalha muito. Levanta de madrugada, pega a condução lotada, pega o trânsito que estressa, enfrenta o chefe mal-humorado, pega a calculadora na hora do almoço e fica ali esticando o orçamento limitado, tentando pagar as contas. E quando chega em casa, ao invés de encontrar a sua esposa sorridente, feliz, amorosa, a comidinha pronta, gente, isso é tão lindo, é tão bonito. A valorização desse homem que chega. Não, ele chega, a mulher está emburrada. A mulher não consegue, a mulher casou sem saber fazer comida, tudo bem, pode casar sem saber fazer, mas aprenda depois a fazer. Tem mulher que é tão ruim na cozinha, que se ela for fazer café, ela queima a água. Tão ruim que ela é na cozinha. E esse homem está trabalhando muito. E essa mulher também não está atendendo como deveria atender. Existem outros sinais, mas a gente para nesses, que já são suficientes para vocês começarem a avaliar e perceber outros que são desdobramentos destes. E minha gente, tudo isso é muito perigoso. Tudo isso é muito perigoso. E por que será, então, que o amor esfria? Porque a sobrevivência do amor aquecido depende das ações que o alimentam. Se as ações alimentarem o amor nunca vai esfriar. O amor esfria se não for alimentado com as ações do outro. O amor esfria se não tiver atenção, o amor esfria se não tiver delicadeza no trato. Tem mulher e marido que não sabem se tratar com delicadeza. Delicadeza é tão importante, faz tão bem, não custa nada e tem um valor imenso no casamento. Como fica feliz uma mulher quando é tratada com cavalheirismo pelo seu marido na presença de outras mulheres? Como essa mulher fica feliz? E eu digo para os homens, se vocês querem tratar suas mulheres de maneira que elas se agradem, você não precisa fazer nenhum curso, basta você tratar sua mulher como você trata a mulher dos outros. Todo homem é um cavaleiro com a mulher dos outros. Ele vai ao bebedouro, pega água, e ele vai chegando ao bebedouro, vem uma outra mulher, ele pega a água e ele serve a outra mulher com um sorriso. Mas se ele vai pegar água e vem a mulher dele, ele entra na frente para ela não chegar e pega e sai bebendo a sua água e deixa a sua mulher lá pegando a água. Então ele sabe fazer. Ele sabe fazer. Ele chega no ponto do ônibus, ele faz sinal, o ônibus para. Aí uma mulher vem gritando: moço, segura aí para mim. Ele segura, ele manda o motor esperar, ele bate do lado, ele vira eu tenho a força. Ele segura o ônibus no muque, até a mulher chegar. Quando a mulher chegar, ele manda ela entrar e ele entra. Esse homem não está mal intencionado não. Instintivamente o homem é cavalheiro com as mulheres. Só que se ele está no ponto, faz sinal, o ônibus para, e a mulher dele é que vem correndo, ele entra, bota a cabeça para fora e diz: vai no outro, eu te avisei que você ia se atrasar, pega o outro. Falta de delicadeza no trato.
Agora, as mulheres também, tem muitas que deixam a desejar. Tem mulheres que em público, elas são uma dama, uma diva. Elas andam elegantemente. Em casa elas marcham. Mas no público elas andam elegantemente. Elas falam baixinho. Sabe, elas sorriem, elas são simpáticas. Ela ri da piada sem graça que o outro conta. Elas são damas. E alguém vai elogiar essa mulher para esse homem, vai dizer: meu irmão, você está de parabéns, sua mulher é um doce de mulher, é uma dama, sua mulher. E o cara vai dizer: meu irmão, essa alma não pertence a esse corpo que está aqui, não, meu irmão. Você não está entendendo. Há de se fazer um exorcismo para sair essa que está aqui, para você ver quem é que mora aí. Eu é que sei quem mora aí dentro. Quem mora aí dentro grita comigo, quem mora aí dentro bate a porta, quem mora aí dentro fala alto, quem mora aí dentro fala de boca cheia, quem mora aí dentro não anda e nem desfila, ela marcha dentro de casa. Então, mulheres, sejam assim com seus maridos dentro de casa. Olha que combinação boa. Gente, isso só depende dos dois, não depende de mais ninguém. É uma grande besteira. A Bíblia diz: desfruta a vida com a mulher que você ama todos os dias. E você vai dizer: Deus, que missão doida é essa que o Senhor está me dando? Desfrutar a vida com a mulher que eu amo todos os dias é impossível. E Deus vai dizer: não é impossível, não. Faça o que você tem que fazer da maneira certa, que você vai ver o quanto a sua mulher vai se apaixonar mais por você todos os dias. O homem, ele tem que agir de um jeito que ele faça com que sua mulher se apaixone mais por ele todos os dias. E a mulher também. Disse que um homem chamou um advogado e disse para ele assim: quero me separar da minha mulher. Mas por quê? Porque aquela mulher é uma jararaca. Ela não vale nada. Mas eu quero fazer ela sofrer. Eu quero separar, eu não quero deixar um tostão para ela. Quero arrancar tudo. Faz uma manobra aí, dá uma pedalada aí para mim. Porque eu tenho que fazer de uma tal maneira que não fique nada para ela. Porque a mulher não vale nada. Mas meu irmão, não vale nada, doutor. O advogado olhou para ele e falou: tá bom. Você quer fazer a sua mulher sofrer? Quero. Eu vou te ensinar a fazer uma mulher sofrer. A sua mulher está doida para se livrar de você também. E você não vai conseguir deixá-la sem nada. Ela vai ficar com o teu dinheiro que você suou para ganhar. E quando ela começar a receber essa pensão gorda, vai vir um sujeito que não fez nada na vida e vai usufruir do teu dinheiro. Vai viajar, vai para a praia, vai curtir com o teu dinheiro. Então você não vai fazer sua mulher sofrer. Só tem um jeito de você fazer sua mulher sofrer. É se ela não quiser se separar de você. Aí sim. Mas ela, como é que eu faço? Faz o seguinte: vai para casa. E com toda a raiva que você tem da sua mulher, leve flores para ela. Leve café da manhã na cama. Sabe, leva ela para passear. Compra uma joia para ela. E ela vai se apaixonando. Quando ela estiver largada aos teus pés, você diz: agora some da minha vida. Ela vai querer morrer. Ele falou: doutor, o senhor é mau mesmo, hein? O senhor é meu malvado favorito. Eu vou fazer isso, doutor, porque eu quero vê-la sofrer, aquela jararaca. E foi para casa. 6 meses depois, o advogado encontra ele no shopping. E aí, meu irmão, e a separação? Psh, doutor, fica quieto, não fala. Por quê? Doutor, se a minha mulher escuta de separação, eu morro. Doutor, aquela mulher é uma bênção, doutor. Aquela mulher, eu estou apaixonado por ela, ela é muito joia, ela é uma mulher especial, ela me ama, ela cuida de mim, ela fala comigo com muito carinho, ela liga para mim, ela quer saber onde eu estou, ela me ajuda em tudo que eu faço, ela é ótima, doutor. E aí o doutor saiu feliz, porque na verdade ele sabia que era isso que ia acontecer. Ele sabia que aquela mulher era uma jararaca porque ela estava sendo maltratada.
Na medida que aquele homem começou a tratar a sua mulher com carinho, com prioridade, ela começou a revelar quem de fato ela era. Ela começou a revelar a potência que tinha dentro dela, o amor contido e reprimido e oprimido que tinha dentro dela. E meus irmãos, há muitas mulheres com muito amor para dar para os seus maridos. Amor que está oprimido, que está reprimido, que está magoado, que está maltratado. Assim como existem muitos homens que estão cheios de amor para dar às suas mulheres, mas por falta da atenção e do carinho destas, esse amor está reprimido, está magoado, está oprimido dentro dele. Então é preciso entender essa dinâmica para que o amor não esfrie. É preciso se esforçar para isso, ter delicadeza, cuidar do outro. A ignorância de que o amor não precisa de cuidado é tudo que o diabo quer que você pense. Tem gente que diz assim: eu casei, meu casamento está na mão de Deus. O que vai acontecer, Deus vai fazer. E isto não é verdade. Porque se você coloca seu casamento na mão de Deus e você não faz a sua parte, Deus não vai fazer absolutamente nada. Porque a sua fé em Deus é morta. Vale também para o seu casamento a palavra de Tiago que diz que a fé sem obras é morta. Então não adianta você orar, fazer jejum, fazer sacrifício, propósito, pedir oração para um monte de gente. Tem gente que sai pedindo oração para todo mundo. Ora pelo meu casamento, ora pela minha vida conjugal. Se você não fizer a sua parte, nada vai mudar. Você quer ver uma outra coisa também que esfria o amor? Muitas críticas e poucos elogios. Aliás, o padrão que se instala em nós é o padrão da crítica, é o padrão do negativismo, é da proibição, é o do não. Isso começa já na infância. Você pega uma criança, você fica doido para a criança aprender a andar, e ela percebe assim: papai e mamãe quer que eu aprenda a andar. E quando ela aprende a andar, você filma, põe no Facebook, no YouTube, você mostra para os amigos, para todo mundo. A criança aprendeu, e ela fica feliz: opa, fiz uma coisa que papai e mamãe quer. E aí ela começa a ver as coisas dentro de casa. E ela vai pegar uma flor que está ali tão bonitinha, ela diz: aquilo ali com certeza é para mim, que papai e mamãe me ama. E quando ela vai pôr a mão, ela escuta assim: não. E ela diz: ali é não. Aí ela vai lá na tomada da energia elétrica, quando ela vai pôr o dedinho: não. Ali também é não. E tudo que ela vai fazer, explorar no seu mundo, é não. É assim que a gente cresce. Eu e você crescemos assim. Talvez você não lembre, mas a nossa primeira infância, tudo era não. A gente aprendeu a ser negativo. E a gente leva isso para a vida adulta, a gente leva isso para dentro do casamento. E dentro do casamento, a gente monta um tribunal para julgar. E esse tribunal é o tribunal da crítica. É um tribunal implacável, que não permite um errinho do outro. E aí a pessoa se esforça para fazer um monte de coisa certa e faz, mas não recebe elogio pelo que faz. Há mulheres que vão ao salão de beleza, todo mundo nota, o seu marido não nota. Ela compra uma roupa diferente, todo mundo vê, o seu marido não vê. Há homens que fazem gentilezas para suas esposas, e essas esposas, se bem que a mulher percebe mais do que os homens, mas existe essa questão de criticar e não elogiar. Não focar no positivo, focar no negativo. Uma mulher falou para mim assim: pastor, vou me separar do meu marido. Eu falei: por quê? Porque ele não vale nada. E aí foi comigo, não foi com um advogado, não. Eu disse: mas como não vale nada? Não vale nada, meu marido não presta. Pastor, ele não presta. Sabe quando a mulher fala por sílaba? Não tenta mais nada. Ele não presta. E eu pensei comigo: o desafio agora aqui é grande, mas eu vou encarar essa. Eu disse: não presta nada? Nada, nem um pouquinho. Faz nada bem? Nada. Quanto tempo você está casado? 16 anos. Eu falei: então, minha irmã, eu nesse momento vou, irmãos, isso dentro do meu gabinete na igreja, gabinete pastoral, esse teatro,
minha irmã, eu vou me ajoelhar e vou adorá-la. Ô pastor, estou entendendo o senhor, estou falando sério, o senhor está brincando? Não, não estou brincando, minha irmã. Uma mulher que fica 16 anos casado com um homem que não vale nada, é santa. E santa a gente tem que adorar. A senhora é santa. Ou então tem alguma coisa naquele homem que vale. Não, não tem. Só que eu conheço o marido dela e eu sabia que tinha. Eu falei, eu posso tentar lhe ajudar? Peguei um papel e caneta e falei assim, seu marido gosta de trabalhar? Isso aí eu não posso reclamar não. Nunca vi homem mais trabalhador. Opa, trabalhador. Como é que é seu marido como pai? Nunca vi um pai tão babão. Opa, um bom pai. É presente na vida dos filhos? É presente na vida dos filhos. Outra coisa, seu marido faz um monte de coisa errada, não faz? Claro que faz. Mas ele faz por vontade ou é porque ele é cabeçudo mesmo e erra e a irmã percebe que ele tenta acertar às vezes? Mas não consegue acertar nunca. Mas tenta. Opa, eu arrumei umas 5 qualidades. Eu disse para ela assim, minha irmã, corre para casa, agarra teu homem, porque está cheio de mulher por aí procurando um homem que não presta igual a esse, minha irmã. Você tem uma bênção dentro da sua casa, você tem um tesouro dentro da sua casa. O problema, meus queridos, é que a gente aprendeu a focar no mal, no erro, no negativo. A gente desenvolveu a crítica. Quem é que a gente quer mudar? Quem é que pode mudar alguém? A gente aprendeu a desenvolver a crítica e não os elogios. Então o esfriamento do amor são muitas críticas, poucos elogios, muita exigência do outro. O outro se sente impossibilitado de atender. E finalmente, como reaquecer o amor conjugal? Porque mesmo frio, o amor não acaba. A Bíblia diz que o amor nunca acaba. Eu estou diante de um auditório cheio de casais com muito amor no coração para dar para o cônjuge. Muito amor. Tem muito amor aí dentro de vocês. Amor que vai beneficiar o outro. Vocês vão se beneficiar mutuamente em nome de Jesus. Para reaquecer o amor, primeira coisa é tentar avaliar quais foram as possíveis causas que fez o amor esfriar. Geralmente é um acúmulo de pequenos detalhes. Não procure coisa grande. Procure nos detalhes. Porque o problema está nos detalhes. Outra coisa para reaquecer o amor, não valorize lembranças dolorosas. Tem gente que tem as lembranças dolorosas de estimação. Joga isso fora, joga no mar do esquecimento, mude o pensamento, pense nas coisas boas. Não reprime os anseios do amor. Quando você desejar falar de amor, fale de amor, diga que te ama, diga que não sabe viver sem outra pessoa, diga que a pessoa é tudo na sua vida. Não reprima os anseios do amor, fale de amor, haja com amor, tenha gesto de amor. Não endureça o seu coração quando o seu cônjuge quiser falar de amor para você, mas esteja aberto. Não desconfie. Tem mulher que quando o marido chega em casa com um buquê de rosa, ela olha para ele e vê dizer, querido, que lindo. Não, ela fala, o que você aprontou dessa vez? Negativo, foca no negativo. O sujeito desiste. O sujeito desiste. Deixa o amor aberto. Deixa o coração aberto para o amor. Pastor, meu marido erra, mas quem não erra? Pastor, minha mulher erra, mas quem não erra? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu garanto que todos vocês que estão aqui erram, assim como nós erramos também, mas vocês não querem errar, porque se vocês não estariam aqui hoje. Amém ou não por isso? Não estariam aqui hoje. Pastor, você não sabe como é que meu marido veio quase que arrastado, mas veio, minha irmã. Ele está aqui, valorize isso. Ao invés de ficar emburrada porque ele veio chateado, não. Louve e glorifique a Deus porque ele está aqui ouvindo a palavra do Senhor. E se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que a edificam. Seja forte para perdoar os erros. Perdão é característica de gente forte. Gente fraca se vinga. Gente fraca guarda ressentimento. Gente fraca deixa uma ferida sangrando no coração a vida inteira. Os fortes perdoam.
Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, disse o nosso mestre lá na cruz. Gente forte perdoa, seja forte e perdoe. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Você sabe por que você está sentado aqui? E sabe por que eu estou falando aqui? E você que está em casa nos assistindo pela internet, sabe por que você está assistindo aí? Porque existe uma coisa chamada misericórdia de Deus, que se renovou hoje pela manhã, porque se não se renovasse, você teria sido consumido e teria sido consumida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque nós erramos todos os dias, mas todas as manhãs Deus nos dá uma folha em branco e diz assim: eu te amo tanto, que eu estou te dando uma nova chance, escreva de novo a sua história hoje. Deus está dizendo isso para você nessa noite. Só que para a pessoa que está aí do seu lado, você não diz isso. Você põe o dedo na ferida, que foi aberta há tanto tempo, e faz ela sangrar. Você não libera perdão. Isso é ingratidão. Porque você só está aqui porque Deus te perdoou, e você não é capaz de perdoar essa pessoa que entregou a vida para viver do seu lado, para ter filho com você, para casar, para morar com você, para acompanhar você, para chorar com você, para escrever uma história com você. Pensa nisso, querido. Melhore como cônjuge. Prepare mimos. Prepare um banho para o seu esposo ou para a sua esposa, surpreenda. Um café na cama, um abraço. Melhore como pessoa, sendo mais humilde. Melhorar o caráter, solidariedade, a devoção a Deus, ore mais a Deus. Destaque mais as qualidades e elogie, e releve os pequenos defeitos. E preste atenção numa coisa: acolha o seu marido, o seu cônjuge, a sua mulher com as diferenças do gênero. As diferenças do gênero são assim: mulher gosta de romance, homem gosta de sexo. Mas pastor, não é bem assim. Não, é bem assim. É bem assim. Por uma razão muito simples: homem produz muita testosterona, muito mais do que as mulheres. E a testosterona é o hormônio do desejo sexual. Então seu marido pensa muito em sexo, não é porque ele é um taradão, não. Ele não é um maníaco. Ele pensa muito em sexo porque Deus fez ele produzir muito mais testosterona que você. Então pense nisso. Mas você que é homem, pense também que a sua mulher não produz essa quantidade de testosterona. Então quando você achar que ela é fria, insensível ao toque erótico, não é verdade. Saiba aquecer, que você vai ter uma mulher aquecida do seu lado. É igual acender churrasqueira em casa. A mulher, para estar pronta para o sexo, é igual acender churrasqueira em casa. Você põe o carvão, você põe papel, você põe álcool, querosene, óleo, pão. Você risca, assopra, abana, põe o ventilador. E assopra, 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 e abana. E o suor está pingando, e você está assoprando a coisa ali. Meia hora quando você é bom. Quando você é bom. Aí o sujeito não sabe acender a churrasqueira, diz que a mulher é insensível ao toque erótico. Você é fria. Agora tem um detalhe. Você sabe quando a gente faz um churrasco em casa? É um negócio interessante. Você está com tanta fome, que os primeiros sinais de carvão aceso, você joga a carne lá em cima, e come aquela carne meio dura, meio, né? E aí depois que todo mundo come, todo mundo está satisfeito, você olha para a churrasqueira, como é que ela está? Está linda, acesa, uma brasona. Uma mulher é a mesma coisa. Tenha pressa não, deixa chegar na brasona. Então tem que saber fazer essa jogada. É diferença do gênero, não é culpa das pessoas, é assim que Deus fez. Você quer ver uma outra diferença? Praticidade e pensamento. Homem é muito prático, mulher pensa mais. Homem pensa para falar, mulher pensa também, mas pensa falando. Ela fala os pontos, as vírgulas, o tio, ela fala tudo. Mudou de parágrafo. Aí quando você começa a falar assim, calma que eu não acabei, eu vou para outro capítulo. Ela pensa falando, e isso irrita. O silêncio do homem irrita a mulher. Reage, fala alguma coisa. Falar o quê, mulher?
tem nada para falar, e não tem mesmo. Esse é o problema. A gente fica desesperado querendo falar alguma coisa, mas não tem. O que tinha que ser já foi. Resolveu. Mas ela não para de falar. Você quer ver uma coisa? Põe um filme para assistir em casa com a sua mulher. Aí a sua mulher vai ao banheiro, você pergunta, quer que pausa? Fala assim, não, pode deixar. Aí ela vai ao banheiro, quando ela volta, for 10 minutos depois ela pergunta, o que aconteceu? Você fala assim, o cara pegou o carro, entrou lá, mas já achou o assassino, está tudo resolvido. Pronto, é ali, prático, resolvido. Vamos assistir o filme. Agora, se você for ao banheiro, não pergunte para sua mulher o que aconteceu. Porque ela vai fazer uma narrativa que você não vai conseguir ver o filme que está lá. É assim que são, homem e mulher. Mas a gente é assim. Não é verdade isso? A gente é assim. Deus fez assim, dessa maneira. Enquanto um está falando mais, o outro está pensando mais. Olha, minha irmã, quando você falar para o seu marido assim, meu amor, o chuveiro queimou, e ele ficar em silêncio, tenha certeza que ele está pensando na solução. Ele entra em desespero. Não é que ele está indiferente, ele entra em desespero. E você fala, não vai fazer nada, não vai comprar, não vai trocar, quer que eu mande alguém buscar, quer que eu pegue a escada, cale-se, cale-se, cale-se. Deixa eu pensar. Eu estou pensando. Eu e Mônica fomos dar um treinamento para casais. Vou falar, tá, Mônica? Ou não? São eles que querem, Mônica, não sou eu. Vamos dar um treinamento para casais? A mais ou menos uns 150 quilômetros de distância da nossa casa. Os casais lá esperando. E eu fiquei responsável por uma coisa, a mãe ficou responsável por outra. E entramos no carro, conseguimos atravessar a Avenida Brasil, a Ponte Rio-Niterói, a Niterói-Manilha, fomos lá para a região dos lagos, e atravessar a Avenida Brasil, atravessar a Ponte Rio-Niterói, atravessar a Niterói-Manilha é uma vitória. Quando a gente chega lá em Rio Bonito, já tranquilo, eu disse assim, Mônica, você pegou um negocinho que a gente precisa? Acho que eu não peguei não, mas tudo bem, aquilo ali não fazia diferença. E ela disse assim, Sabino, eu acho que a gente não trouxe o material para os casais. Aí o gelo começou no dedão do pé, foi subindo, 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 eu paralisei, falei, Jesus. Ela, para o carro que eu vou ver. Aí eu parei o carro, aí fiquei olhando pelo retrovisor, ela abriu a mala, eu falei, pela expressão dela eu já vou saber. Quando ela abriu a mala, o semblante foi de choro. Aí quando ela fez aquele semblante, eu imediatamente comecei a pensar, volto em casa, peço meu filho para trazer, ligo para lá e cancelo. Eu estava pensando nas alternativas, mas em silêncio. E Mônica do meu lado quase chorando, Jesus, o que nós vamos fazer? Para que nós vamos resolver? Não sei o quê. A mulher vai sofrendo com essa coisa, enquanto o cara é mais prático. Graças a Deus, foi ela que teve a excelente ideia da gente resolver de uma outra maneira, e foi tudo resolvido. E ficou tudo bem. Mas eu, por exemplo, já atropelei cachorro sem querer, naturalmente, né? Já atropelei cachorro que não deu para salvar. Na verdade, eu não atropelei, o cachorro se suicidou e escolheu o meu carro para suicidar. Foi diferente. E quando eu cheguei em casa, eu não lembrava mais que aquele cachorro tinha suicidado. Aconteceu. Mônica quieta. 3 dias depois, eu chego de manhã na cozinha para tomar café. Mônica olha para mim com o nariz vermelho, chorando. E você quer ver o desespero de um homem? É do nada a mulher começar a chorar. O cara já começa a entrar em desespero. E eu olhei e falei assim, está chorando, meu amor? O que houve? Ela disse, você sabe? É a segunda pior coisa. Você sabe. Porque tu fala, estou ferrado, eu tinha que saber alguma coisa que eu não sei. Nessa hora, estrategicamente, a gente recua, não insista, vai refletir na sua vida. Vai pensar, vai orar, Senhor, me revela.
E aí você começa a analisar a sua história, a sua vida, seus pecados. Você confessa, porque nesse caso é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão da mulher. E você confessa, você pede misericórdia, você volta à cozinha e fala: Mônica, eu realmente não lembro o que aconteceu. E ela disse: o cachorrinho que você atropelou. Tinha 3 dias aquele óbito. Então tem essa diferença. E a gente precisa respeitar essa diferença. Meu irmão, você fala assim: minha mulher fala muito, pastor. E a sua mulher fala: meu marido é muito quieto, mas foi assim que Deus fez. Isso não é uma crítica, foi assim que Deus fez. Tem alguma cidade que daqui de carro vocês gastam aí 5 horas para chegar nela? Não? Bom, depende do motorista, né? Para onde? Itacoatiara. Quanto tempo? 3 horas. Tem um roda presa ali, falou 4 horas. Vamos deixar 3. Aí você põe 4 homens no carro para ir para Itacoatiara. 5 homens no carro. A primeira meia hora eles conversam. As outras 2 horas e meia o motorista dirige, os outros 4 dormem. É assim que o homem viaja junto. Agora põe 5 mulheres no carro para o mesmo lugar. Jesus Cristo. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, elas conversam o trajeto todo sem pausa. Ela fala de muitos assuntos e se entendem. Falam todas ao mesmo tempo e todas se ouvem. Elas veem a paisagem, se parar para ir ao banheiro, vão juntas ao banheiro, conversando. E quando chega em Itacoatiara, que para, ela diz assim: foi ótima a nossa viagem. Ó, a gente precisa marcar um dia para conversar, hein? Não deu. Jesus não deu. Meu irmão, minha irmã, preste atenção numa coisa. Esse é o desafio do casamento. É assim que nós somos. É assim que nós somos. Eu queria propor a vocês nessa noite parar um pouco e pensar na história de vocês. Para um pouco e pensa na história de vocês. A gente está falando aqui de algo muito sério. A gente está falando de sofrimento na vida conjugal, de esfriamento do amor, de separação, de divórcio, do caos que a nossa sociedade está, porque homens e mulheres não estão parando para pensar na história. Pare e pense um pouco na história de vocês. E não queira trocar a história de vocês por nada nesse mundo. Não troque. Quando a gente vai a Israel, se você quiser visitar o Palácio de Davi, você tem que descer uma escadaria, porque o Palácio de Davi está enterrado. Porque muitas guerras aconteceram em Israel, muitas invasões. As cidades foram mudando, foram construindo outra cidade em cima. A cidade original estava lá embaixo. A gente tem muita guerra ao nosso redor, mas não deixe ninguém construir uma outra história em cima da sua, não. Mantenha a sua história. Tem uma história aí. Relembre os bons momentos. O teu cônjuge te ama. Te ama. Como ninguém te ama. Pense nisso. Para resgatar esse amor, para vivenciar, para aproveitar esse amor. Esta é a tua porção nessa vida vã. Não vamos perder tempo. Deus está falando hoje aqui. Deus está tendo misericórdia de nós. Deus está nos ajudando. Deus está nos dando uma mão hoje aqui. Invoque a graça redentora de Deus. Jesus pode tudo. E não se esqueçam, carinho e gentileza são fundamentais para reaquecer o amor. Mantenham a fidelidade conjugal física, mas sustentada por uma fidelidade conjugal no pensamento. Pratique um amor proativo, seja sempre receptivo ao amor. Amar não é se envolver com uma pessoa perfeita, porque esta não existe. Não se engane. Seu cônjuge nunca vai ser perfeito. Pode melhorar muito,
mas nunca vai melhorar com as críticas. Crítica não muda ninguém. O que muda a pessoa é tratá-la com carinho e com amor. Isso é que muda. Encare seu cônjuge da forma real. Exalte as qualidades e tenha consciência dos defeitos. Isso é o que fortalece um relacionamento. E lembre-se, o amor só é lindo quando nós encontramos alguém que nos transforme no melhor que nós podemos ser. O melhor que nós podemos ser. Eu gostaria de convidar vocês para se colocarem em pé, em silêncio, com toda a reverência. Esse é o momento de Deus. Se você pode ficar de frente para o seu cônjuge, eu gostaria de convidar você para fazer isso, para abraçar o seu cônjuge. E fica abraçadinho, não fale nada, não converse, não beije, apenas fique aí abraçadinho e sinta o pulsar dessa alma na sua alma. Sinta esse coração no seu coração. Aí está a pessoa que Deus escolheu para você. Eu não sei o quanto você tem valorizado essa pessoa, eu não sei o quanto você tem investido nessa relação, mas aí está a pessoa que Deus escolheu para você. Valorize isso. Essa é a pessoa que te ama. Essa é a pessoa que está escrevendo uma história com você. Já tem uma história. O diabo está doido para separar vocês. Está doido para dizer para vocês que casamento não vale a pena. Não creia nisso. Repreenda isso nesse momento. Em nome de Jesus. Dessa maneira que vocês estão aí agora, podem ter certeza, ninguém será capaz, nada será capaz de vencer vocês. Vocês escreverão uma linda história juntos. Abra seu coração para a graça de Deus. Se você acha que não tem jeito, Deus pode tudo, mas você precisa abrir seu coração. Abra seu coração para a graça de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Deus, aqui estamos nós, famílias representadas, casais que se amam, casais que estão na presença do Senhor. Não sabemos, ó Deus, a situação de cada casamento, mas Tu sabes muito bem. E nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que tudo que foi falado da parte do Senhor aqui nessa noite, que possa ficar impresso, ó Deus, nos corações e nas mentes desses casais, de tal maneira que suas vidas sejam abençoadas, fortalecidas. Deus, se há alguma armadilha contra esses casamentos ou contra algum casamento aqui, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor quebre essa armadilha, que o Senhor jogue por terra, que o Senhor repreenda todo o mal em nome de Jesus, e que esses casais aqui, ó Deus, possam seguir vitoriosos para a glória do Teu nome. Deus, sabemos que essa noite é importante, porque as decisões que eles estão tomando aqui, Senhor, o que vai fortalecer essa vida conjugal, vai se estender para os seus filhos também, vai se estender para os seus netos, seus bisnetos e as gerações daqui para frente. Por isso, ó Deus, faça uma obra poderosa nessa noite, Senhor. Transforme casamentos para a glória do Teu nome. Sustenta-nos na Tua presença, ó Deus. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Agora você pode dar um beijo na sua esposa, de verdade? Amém, irmãos? Eu vou pedir a vocês para sentar só um instantinho. Só um minutinho. Quero dizer a vocês que nós estamos aqui nessa igreja, uma parceria dessa igreja com a editora AD Santos, que lançou o nosso livro Sinais de Perigo no Casamento. Esta palestra que nós fizemos aqui, ela está aqui nesse livro com muito mais detalhes, né?
E aqui, nesse livro, tem 11 sinais de perigo. Não só a frieza no amor, mas dificuldade de comunicação, agressões verbais, ciúme excessivo, falta de planejamento, má administração financeira, frieza no amor, desinteresse sexual. Aqui tem vários sinais de perigo. Esse livro está sendo oferecido, está sendo vendido aqui, vocês podem adquirir no final, ele vai estar lá na área social. Tá? Ah, pastor, eu não trouxe dinheiro para comprar o livro. Não tem problema, porque lá em Isaías diz assim: vinde comprar sem dinheiro. É só ter o cartão, que tem a maquininha lá para vocês comprarem sem dinheiro. Tá bom? Sinais de perigo no casamento. Como identificar os sinais e eliminar os perigos que podem destruir seu casamento. Não deixem de ler. É um investimento que vocês vão fazer no maior bem que vocês têm, que é o casamento de vocês, a família de vocês. Nessa mesma linha, nós temos para os solteiros, que ficaram até o final, né? Para seus filhos e netos e sobrinhos, sinais de perigo no namoro. Porque todo problema conjugal começa no namoro, inclusive o divórcio começa no namoro, né? Porque vida conjugal começa no altar, mas casamento começa no namoro. Então, como detectar e corrigir já no namoro os possíveis problemas que podem acarretar um casamento infeliz? E esse livro, Enquanto a Tempestade Não Passa, não foi escrito para ser publicado como livro, foi escrito apenas um texto que Deus me deu, mas 2 anos depois que eu escrevi, uma pessoa foi diagnosticada com câncer na nossa igreja, e eu dei o texto para ela ler, ela foi abençoada, levou o texto para o INCA, que é o Instituto do Câncer lá no Rio, e as pessoas começaram a pedir xerox, e ela foi espalhando xerox para as pessoas, e aí eu entendi que Deus queria que eu publicasse esse livro, Enquanto a Tempestade Não Passa. Nós estamos acostumados a dizer, calma que a tempestade vai passar. Você diz, tudo bem, mas e enquanto não passa? Quanto tempo dura a nossa tempestade? O que eu vou fazer no meio da tempestade? É possível ter paz no meio da tempestade? Esse livro vai mostrar para você o que Deus pensa, o que Deus quer e o que Deus pode fazer com você no meio de uma tempestade. Meus irmãos, eu agradeço muito a atenção de vocês e a nossa oração e o nosso desejo é que Deus continue os abençoando rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém. Amém.